entrando no estúdio de TV. É num ambiente como este que são produzidos os mais diversos tipos de conteúdo e transmitidos pelas televisões. Hoje em dia, esses conteúdos podem ser facilmente acessados na internet. De 1950 para cá, a tecnologia evoluiu significativamente e as produções de audiovisual acompanharam esse processo. Com isso, ganhamos mais agilidade, praticidade, conforto, mas também ganhamos riscos severos na transmissão das informações. Num mundo cada vez mais conectado, as mentiras se propagam cada vez mais fácil e também estão ficando cada vez mais sofisticadas. Consequentemente, toda uma sociedade sofre as consequências de uma simples fala errada. Será que esse problema tem solução? A propagação da mídia e as consequências para a sociedade. Este é o tema de hoje do seu Repórter Direto. Apesar de estarem perdendo espaço para o avanço da tecnologia, as mídias tradicionais como o rádio, a TV e o jornal impresso são consideradas importantes para a sociedade brasileira. Isso se deve à credibilidade que elas construíram no Brasil. Num período onde a disseminação de notícias falsas tomou proporções enormes por causa das redes sociais, a mídia tradicional se mostra mais confiável e preocupada com a checagem necessária dos fatos noticiados. O jornalismo impresso no Brasil iniciou com o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, no começo do século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Mas é o Diário de Pernambuco o mais antigo jornal em circulação na América Latina. Atualmente, com mais de 300 mil assinantes nas plataformas digital e impressa, o jornal O Globo é o jornal impresso mais consumido no Brasil. Já o rádio chegou ao Brasil quase 100 anos depois do jornal impresso, com a Rádio Clube de Pernambuco, no ar até hoje, nas faixas AM, e fundada em 1919, ainda em fase de teste. Foi fundada pelo radiotelegrafista Antônio Joaquim Pereira, numa transmissão improvisada na Ponte do Shoa, no bairro das Graças, zona norte do Recife. Mas foi a Rádio Nacional a grande referência da transmissão de rádio no Brasil. Fundada em 1936 e estatizada em 1940, a Nacional se tornou a rádio oficial do país e um marco para a população brasileira pela transmissão de informação e entretenimento. A chamada Era de Ouro do Rádio iniciou por volta de 1930 e durou até a década de 1950. Tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem. Quando a televisão começa comercialmente no dia 18 de setembro de 1950, com a TV Tupi, a mais antiga rede de televisão do Brasil. Hoje, a famosa Rede Globo de televisão é a principal emissora de TV do país e segunda maior emissora do mundo. A mídia tradicional seguramente desempenha um papel muito importante para a sociedade. Ela informa e inclusive é mais confiável que as mídias digitais. Mas eis que surge um problema: a influência na opinião pública. Comercialmente, empresas propagam seus produtos à venda e influenciam o telespectador a consumi-los. Mas observando pelo viés político, o quão significativa é a interferência da mídia na formação da opinião pública. O resultado final de uma eleição pode mudar de acordo com as maneiras de agir das mídias tradicionais? Bem, no período eleitoral fica mais evidente aquilo que a gente chama de disputa pela opinião pública. Diferentes grupos políticos, através da implementação de estratégias distintas, tem como objetivo aquilo que a gente chama de capturar a percepção da opinião pública e fazer com que essa opinião se reverta em comportamento eleitoral. Essa é a ideia. Parcialidade ao noticiar um fato como o impeachment de um presidente
A reportagem do dia 21 de agosto de 2021 da Rede Record sobre comunismo, completamente carregada de viés e opinião da própria Record. Fome, miséria, violação dos direitos, repressão. Milhões de pessoas que vivem em países sob o regime comunista pedem um basta nos abusos cometidos pela ditadura. O comunismo é um sistema político falido, ultrapassado. Uma promessa de sociedade sem desigualdades, mas que só se sustenta mesmo pela violência e pelo autoritarismo. Aqui no mapa, a gente destaca os 5 países que podem ser considerados comunistas. A maioria fica na Ásia. São eles China, Coreia do Norte, Vietnã e Laos. E do lado de cá, no Ocidente, na América Central, temos Cuba. Ao todo, são 1.549 milhões de pessoas vivendo atualmente sob esse tipo de regime no mundo, mais de 7 vezes a população do Brasil. Na América do Sul, temos a Venezuela, que muita gente acha que é comunista, mas, na verdade, é uma ditadura de esquerda, inspirada em Cuba. Programas policiais que não seguem o Código de Ética Jornalística. Todos esses citados são exemplos de como a mídia tradicional pode alterar a opinião pública. Olha, eu acredito que a forma estratégica mais eficiente da gente enfrentar esse problema é a educação midiática. Então, quando eu tenho uma população que faz leitura crítica de mídia, que entende o que é uma notícia verdadeira do que é uma notícia falsa, eu permito que a sociedade e a mídia tenham um diálogo mais saudável. Se eu não tenho essa educação midiática, se as pessoas não sabem como observar o que a mídia divulga, entender como checar se aquilo realmente é a realidade, eu vou viver num contexto onde tudo que chegar na mão das pessoas, elas vão entender como sendo verdade. Os veículos de mídia tradicional vêm enfrentando desafios para se manter no mercado. As inovações tecnológicas trazem mudanças na vida das pessoas e, consequentemente, na maneira de consumir informação. A tendência atual é buscar informação de forma online. Há jornais como o Jornal do Comércio que deram fim à mídia impressa e estão somente com a mídia digital. A criação do próprio aplicativo de streaming e a mistura de rádio com internet, que deu origem ao conhecido e muito consumido podcast, são saídas encontradas pelos canais de mídia tradicional para acompanhar as mudanças na sociedade. Eu acho que ele continua sendo importante porque o rádio se transformou, né? Então, o podcast é uma variante do rádio, né? Não deixa de ser rádio. E as televisões fechadas transmitem principalmente as notícias minuto a minuto, é tudo através da foto, da imagem do repórter, do local, transmitindo o áudio. E aqui isso é rádio. Influenciou mais no passado e hoje influencia, é mais direcionado. Há pelo menos uma década é analisada a extinção do jornalismo impresso, em decorrência das transformações que a sociedade tem tido a partir da popularização da internet para cá. A migração do consumo de informação para o meio digital é cada vez maior. Será que existe possibilidade de se extinguirem outras plataformas midiáticas além do jornal impresso? Eu não acredito que ele vá substituir o rádio. O rádio está, como eu disse antes, está se transformando. E, na verdade, o rádio do passado tinha muitas produções, a programação era muito elaborada. E hoje a gente tem muito notícia, serviço, porque o caminho do rádio é o serviço. Porque é muito mais fácil fazer rádio, é muito mais barato fazer rádio. A televisão já não é consumida da mesma forma que era anos atrás. Serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime tomaram para si parte da audiência que tinha a TV aberta. É possível que daqui a alguns anos a televisão do jeito clássico que conhecemos não exista mais. Muito bem, o que você quer? Para sobreviverem, muitos veículos de comunicação estão migrando parcial ou integralmente para a internet. Jornal impresso hoje é coisa rara. Rádios e TVs também se adaptam, mas até que ponto isso é seguro? O que está acontecendo é uma convergência de mídias, e a internet é o destino para onde estão convergindo.
Os veículos tradicionais estão buscando se atualizar para não ficar para trás. Boa noite. Do impresso para o rádio, do rádio para a televisão, da televisão para a internet. E por que não dizer da internet para as redes sociais? O avanço tecnológico da mídia faz com que eu, por exemplo, converse com alguém que esteja do outro lado do mundo. Mas no meio dessa transmissão de informações, há um problema que pode ser ameaçador para todos nós: a violação da nossa privacidade. Até 2010, as mídias tradicionais veiculavam conteúdos de forma mais restrita. Na ocasião, os consumidores, para conseguir mais variedades, procuravam canais a cabo. Hoje, este caminho é a internet. Lá encontramos mais do que os jornais, revistas, rádios e TVs nos ofereciam. E isso democratizou a livre circulação de produções. Todos nós podemos ter acesso aos mais diversos tipos de programas, sejam eles produzidos no Brasil ou até em outros países. Mas esta liberdade não é totalmente segura. O perigo é ainda maior nos ambientes das redes sociais. A rede social com o maior número de inscritos no mundo é o Facebook, com quase 3 bilhões de usuários. Em segundo lugar, o YouTube, com 2 bilhões e meio. E o terceiro é o WhatsApp, com 2 bilhões. Já no Brasil, este lidera com 96,4% da população, de 16 a 64 anos, que corresponde a 165 milhões de usuários. Com o passar do tempo, o avanço tecnológico nos permite o manuseio das redes sociais com facilidade. Por outro lado, quanto mais acesso, maior é o risco da invasão. É quando aparece o perigo, a violação da nossa privacidade. Qual ameaça podemos classificar como maior que temos hoje para a nossa segurança social com o avanço da tecnologia? As redes sociais monitorando todo mundo, né? Porque a gente é observado, é escutado e a gente não sabe por quem, né? O nosso celular, junto com as redes sociais, estão fazendo um trabalho de espionagem. É uma coisa assustadora, né? Nenhuma rede social é segura do ponto de vista de privacidade, do ponto de vista de formação do intelecto, formação da opinião. Todas as redes sociais que a gente conhece, elas operam um mesmo negócio, né, que é o negócio da extração de dados, que serve para modulação de comportamento, oferta de consumo, mudança ou orientação política. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. Muita gente já ouviu falar sobre algoritmos. Passam por experiências provocadas por esse sistema, mas a minoria não conhece qual a finalidade. É através das buscas realizadas em redes sociais que o perfil do usuário é composto. Feito o registro, a inteligência artificial identifica as ações e reações correspondentes a conteúdos do passado. Salvadores da República! Eu estou aqui porque acredito em vocês! É preocupante saber que o mundo da ficção de antes, hoje, se torne realidade. É o que diz o professor de universidade Vladimir Salvador. Eu me sinto, sabe aquele filme bem antigo, né, que era Matrix? Eu me sinto, atual. Ele é muito atual. Ele é muito atual, porque a gente está sendo manipulado pelas máquinas, né? Por poderes que a gente não conhece, né? Nós somos manipulados. A gente não tem poder de decisão, né? É bem isso. E um país que quer dominar o mundo, ele vai usar isso aí como arma.
No período da campanha presidencial nos Estados Unidos, em 2016, o Facebook vinculou informações acusando a então candidata à presidência Hillary Clinton de assassinato e revelações que o então presidente Barack Obama era muçulmano. Esses conteúdos foram direcionados para os apoiadores de Donald Trump, que seria eleito presidente logo depois. No Brasil, até o momento das eleições de 2018, estratégias pelas mídias sociais foram utilizadas por fortes candidatos. Até os dias atuais, esse assunto é discutido. Se o usuário não analisa as fontes, maior será o risco do consumo, trazendo impactos negativos para a sociedade. Acho que o problema não é ser induzido a algo, até porque no final das contas o processo comunicacional pressupõe intenção. Então quando alguém se comunica, né, com outra pessoa ou quando uma mensagem é enviada a alguém, aí há um processo de induzir essa pessoa a se comportar de determinada maneira. Isso daí não é o problema em si. Até porque parte do princípio também que a pessoa que recebe essa mensagem, ela não é uma esponja, né? Ela vai fazer algum tipo de avaliação sobre a mensagem que ela recebe e aí, em função disso, dessa avaliação, ela vai fazer seu julgamento e aí vai decidir se ela vai pelo caminho sugerido por quem enviou a mensagem ou por outro caminho. O perigo é grande, mas existem meios de como se proteger. São meios tecnológicos, meios de ordem técnica, meios de ordem política. Existem meios do ponto de vista pedagógico, as pessoas serem educadas para saberem separar o joio do trigo. Existe o fronte de pessoas preocupadas com educação digital, educação para redes sociais. E existem as pessoas preocupadas em estabelecer procedimentos técnicos para filtrar processos de desinformação. Numa era cada vez mais conectada, a mentira é o principal desafio e o maior perigo. Não sabemos se acreditamos em um site ou outro. Ficamos à mercê do bombardeio de informações que nós acabamos tendo através das redes sociais. E isso é um perigo e um desafio para a profissão jornalística nos tempos de hoje. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Mentiras e verdades. Verdades e mentiras. Como diferenciar isso nos tempos de hoje? O poder de influência das redes sociais provoca mudanças significativas na opinião pública. Quem integra o mundo da política costuma utilizar as plataformas midiáticas para influenciar a sociedade em busca de votos. Isso já acontecia nos jornais, revistas, rádios e TVs, mas lá existe um certo controle. Na internet, não. As redes sociais, elas refletem, né, elas são um reflexo daquilo que a gente observa, digamos, no mundo offline. Então a gente observa um ambiente, como você mesmo falou, né, polarizado. Isso acaba também sendo verificado no ambiente das redes sociais digitais de uma maneira um pouco mais intensificada, porque, de certa forma, nas redes sociais digitais, as pessoas se sentem mais à vontade para manifestar os seus pensamentos, mesmo quando esse pensamento é um pensamento carregado de discurso de ódio e de intolerância. Para atacar um adversário, políticos usam uma arma mais fácil, porém muito perigosa: as fake news. Dentre muitas outras práticas manipulatórias, as notícias falsas se propagam como notícias verídicas, confundindo e dividindo a população. Porque nos ambientes das redes sociais as pessoas se sentem menos constrangidas do ponto de vista social para se manifestar, porque elas se sentem confortáveis, né? Dentro das chamadas bolhas, elas entendem que ali a maioria das pessoas pensam de maneira similar ou igual à forma como essa pessoa pensa e ela se sente confortável para manifestar seu pensamento. Então por isso que também no ambiente das redes sociais esse embate se torna mais intenso. Não é mais uma empresa de comunicação que pratica, mas sim grupos ligados diretamente a quem busca ter ou se manter no poder. Nas eleições, a coisa fica ainda mais séria. Em 2016, os Estados Unidos se viram numa eleição influenciada pela disseminação do gabinete das produções de mentiras. Em 2018 e 2020, o Brasil provou que isso está se tornando uma tendência. A política do ódio propagada na população que tapou os ouvidos e fechou os olhos para a verdade.
Um desafio tanto para o jornalismo quanto para a sociedade. Quem perde com a propagação das fake news é a população. Como vamos eleger quem nos governa com coerência se não tivermos a devida informação? Como os jornalistas conseguem vencer as mentiras? Olha, eu acredito que a forma estratégica mais eficiente da gente enfrentar esse problema é a educação midiática. O mundo está em perigo. As mentiras estão vencendo a verdade através do domínio das máquinas perante seus próprios criadores. A humanidade estaria em xeque? Será que já estamos sendo manipulados? Será que somos os controlados? Estamos muito dependentes do digital. E o digital está cada vez mais independente. Cuidado! A evolução tecnológica chegou numa fase que podemos comparar com um boneco assassino. Nem sempre aquilo que vemos ou achamos real ou inofensivo a partir de uma tela é o que parece. It's kill or be killed.